Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos continuar na nossa temática dos direitos e garantias fundamentais e nessa aula nós vamos analisar os direitos individuais e coletivos em espécie. Principalmente os nossos comentários vão girar em torno do artigo 5º. O que é que nós vamos fazer? Dentro das 78 disposições do artigo 5º, dos 78 incisos, nós vamos aqui procurar destacar os temas mais importantes sob a ótica da banca examinadora. Então nós vamos procurar, dentro do artigo 5º, destacar os principais pontos que são explorados na prova. É fundamental que você faça a leitura de todo o conteúdo, isso é elementar. Todos os artigos que estão indicados no edital, todos eles sem exceção, devem ser estudados e assimilados. Nós vamos aqui procurar, dentro das nossas limitações, vamos procurar estabelecer os comentários em cima daqueles pontos que são mais debatidos na doutrina, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como os que são mais explorados nas provas. Legal? Tudo bem? Continua comigo então, vamos lá. Olha só, aqui eu deixo o meu e-mail, caso você queira fazer alguma ponderação, queira mandar alguma dúvida, enfim, o e-mail está aqui à disposição. Vamos começar com o direito à vida. O direito à vida, quando você for estudar isso aqui, lá no artigo 5º cabeça, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de alguns direitos, entre os quais o direito à vida. A doutrina diz que o direito à vida é o mais fundamental dos direitos. Não significa que ele é hierarquicamente superior, não é isso. O professor José Afonso da Silva, o professor Alexandre de Moraes, diz que o direito à vida é pressuposto de exercício dos demais direitos. Veja, sem o direito à vida, não faz sentido pensarmos no direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Olha só, o direito à vida é o direito mais fundamental. Por quê? Porque ele é condição necessária para exercício dos demais direitos. A Constituição Federal assegura, no caput do artigo 5º, logo de plano, o direito à vida. O direito à vida é o mais fundamental. Porém, deve-se destacar que o direito à vida não é absoluto. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 47, a linha A, excepcionalmente permite a aplicação da pena de morte na forma do artigo 84, 19. Vale dizer, no caso de guerra declarada pelo presidente da República. O direito à vida é o direito mais importante, é o mais fundamental, porque ele é pressuposto de existência, pressuposto de exercício dos demais direitos, porém o direito à vida não é absoluto. Vale lembrar que no Código Penal, por exemplo, se você pega o artigo 124 a 126 do Código Penal e 128, quando cuidam ali do crime, por exemplo, de aborto, a própria legislação penal, ela exclui a ilicitude, por exemplo, não se considera o crime de aborto quando, por exemplo, ocorre o chamado aborto humanitário, quando o aborto a gravidez é decorrente, por exemplo, de um estupro, ou no caso do aborto em que há risco de morte para a própria mãe. Então o direito à vida é o mais fundamental, porém não é absoluto. É condição de exercício para os demais direitos. A doutrina dominante e o Supremo entendem que o direito à vida não se resume no direito de estar vivo, no direito à existência. Diz a doutrina dominante e o próprio Supremo Tribunal Federal que o direito à vida, ele precisa estar envolto no direito à vida com dignidade. Vale dizer, não basta assegurar o direito à vida, não basta assegurar o direito de estar vivo. Essa existência, ela precisa estar coberta pela dignidade. Lembra que a dignidade da pessoa humana é um dos princípios fundamentais da Constituição Federal. Está previsto ali no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana, portanto, é o valor fonte que deve refletir a sua força sobre todos os direitos fundamentais. O direito à vida, portanto, não se resume no direito de estar vivo, mas exige que se assegure um direito à vida
com dignidade. Por quê? Porque a Constituição diz que ninguém pode ser submetido, por exemplo, a tortura, a tratamento desumano, a tratamento degradante, e isso decorre do direito à vida com dignidade. Quando os tribunais, por exemplo, determinam que o Poder Executivo forneça medicamentos de alto custo para que se assegure o direito à saúde visa assegurar o direito à vida. Então veja, o direito à vida é pressuposto, não é absoluto, o direito à vida não se resume no direito de estar vivo. O direito à vida, ele exige que esse direito seja revestido de dignidade. Vamos fazer umas notinhas? Então olha só, aqui a gente vai destacar então que o direito à vida é o mais fundamental, a gente já viu. Outro detalhe, o direito à vida, nós vimos, não é absoluto. E aí nós podemos destacar o artigo 5º, inciso 47, a linha A. O direito à vida, ele não é absoluto, porque nós sabemos que admite-se excepcionalmente a pena de morte em caso de guerra declarada. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, e isso foi também incorporado na doutrina do Alexandre de Moraes, diz o quê? Que a Constituição assegura, protege todas as formas de vida, inclusive a uterina. Protege todas as formas de vida, vírgula, inclusive a uterina. Isso já foi cobrado várias vezes em prova, fica atento. Inclusive a uterina. Detalhe importantíssimo. Opa, deixa eu voltar aqui. Detalhe importantíssimo. Nós vimos que o direito à vida é o direito de quê? Deixa eu apagar esse O aqui, para não ficar muito em cima. É o direito de viver com o quê? Com dignidade. A dignidade é fundamental. A dignidade, nós sabemos, está lá no artigo 1º, inciso 3 do texto constitucional como um fundamento. Em virtude, por exemplo, dessa ideia de dignidade da pessoa humana, o Supremo editou a súmula vinculante número 11, que diz que só é lícito o uso de algema, por exemplo, nos casos, por exemplo, de fuga, de resistência, de perigo próprio de terceiro, sob pena de responsabilidade. Então, vale a pena depois dar uma lida, né, na súmula vinculante número 11. Na verdade, amigos, deixa claro para você ler todas as súmulas vinculantes, porque várias questões da prova reproduzem literalmente essa questão. Aqui, ó, nós colocamos que a Constituição, segundo essa doutrina, protege todas as formas de vida, inclusive a uterina, do nascituro. Aqui a gente tem uma disposição no Código Civil, lá no artigo 2º do Código Civil, que diz que a personalidade começa, né, com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo os direitos, né, do nascituro desde a concepção. O artigo 2º do Código Civil protege os direitos do chamado nascituro, né, que é a ideia da vida aqui interina. Legal. Vamos continuar aqui com uma questão bastante importante, que é duas situações que o Supremo enfrentou, que é a questão da pesquisa com células tronco embrionárias mais a interrupção, muito importante para a prova, hein? Da gravidez do feto anencéfalo.
O que o Supremo teve que decidir aqui, amigos? Se a pesquisa com células tronco embrionárias e a interrupção da gravidez do feto anencéfalo, a discussão básica era: isso viola ou não o direito à vida e à dignidade da pessoa humana? Segundo o Supremo, essas duas situações não violam o direito à vida, nem a dignidade da pessoa humana. Fica atento com esse detalhe aí. Vamos aproveitar aqui, ó. Eu até trouxe aqui, só para contextualizar o comentário, a ação, uma notinha da ação direta de inconstitucionalidade 3510, exatamente na qual o Supremo disse que as pesquisas com célula-tronco embrionárias, destaca, não violam o direito à vida ou o princípio da dignidade da pessoa humana. Por quê? O Supremo entendeu que embrião não é pessoa e quem tem direito à vida é pessoa. O Supremo entendeu nessa ação direta de inconstitucionalidade que o embrião na sua fase inicial não tem cérebro. E se não tem cérebro, não tem atividade cerebral. Então, entende-se em regra que se não tem atividade cerebral, é como se houvesse uma morte encefálica. E isso, inclusive, é o que está lá na lei de transplantes, por exemplo, que permite o transplante de órgãos quando se declara a morte encefálica. Então, embrião não é pessoa, então não tem direito à vida. A DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 54, o Supremo decidiu da seguinte forma: julgo procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez, de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, que cuidam de quê? Do aborto. O que ele está dizendo? Julgo procedente o pedido para declarar inconstitucional qualquer interpretação que entenda como aborto a interrupção da gravidez do feto anencéfalo. Qual foi a ideia aqui, então? A ideia foi o feto anencéfalo, né, comprovadamente diagnosticado dessa forma, é como se houvesse uma morte encefálica. Então, neste caso, é como se fosse um natimorto, na verdade, não um nascituro, um natimorto. Então, o Supremo entende que, nesse caso, a interrupção da gravidez do feto anencéfalo não viola o direito à vida, nem viola a dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Vamos lá? Continua comigo aqui. Agora, a gente vai destacar o princípio da igualdade. Quando você for fazer a leitura, é importante fazer a leitura do quinto cabeça, do quinto inciso 1, do quinto inciso 41, inciso 42, entre outros artigos 19, inciso 3, entre outros. O princípio da igualdade ou princípio da isonomia, ele significa o quê? Significa que, na medida do possível, o Estado deve tratar iguais os iguais e desiguais os desiguais. Desde Aristóteles, nós temos a ideia de iguais e desiguais. Ou seja, o Estado, ele deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que haja fator de desigualação. Se você pegar, por exemplo, a Constituição Federal, no artigo 40, parágrafo 4º, você vai encontrar uma regra de aposentadoria especial para algumas pessoas. Por exemplo, aquelas que exerçam atividade de risco, aquelas que exerçam atividade que prejudique a sua saúde, aquelas que sejam portadoras de uma deficiência. A regra é: todo mundo vai se aposentar com regras iguais. Porém, os desiguais terão regras desiguais. Isso também, né, no direito brasileiro, foi bastante discutido pelo mestre Rui Barbosa. A igualdade
A igualdade, segundo a doutrina, ela pode ser uma igualdade formal e uma igualdade substancial ou material. A igualdade formal, ela foi alcançada ali desde as revoluções liberais. A igualdade formal é aquela igualdade de todos perante a lei. Quando a gente pega a cabeça do artigo 5º, diz todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Porém, né, essa igualdade formal, vista como direito de primeira geração, adquirida ali nas revoluções liberais, essa igualdade formal perante a lei não tem o poder de reduzir realmente as desigualdades sociais. A igualdade material ou substancial é a chamada igualdade na lei. Essa igualdade é aquela que exige do Estado o quê? Atos concretos que reduzam as desigualdades. Esses atos concretos, muitas vezes, que reduzam as desigualdades. Esses atos concretos do Estado, né, podem ser atos legislativos, atos administrativos, políticas públicas, e muitas vezes esses atos concretos, eles exigem do Estado, na verdade, até uma certa discriminação. Em virtude dessa necessidade de se atender a uma igualdade material, e aí nós já estamos, em regra, em busca de direitos de segunda geração. Porque os direitos de segunda geração, eles exigem que o Estado faça algo para que se alcance uma igualdade real, uma igualdade verdadeira, não uma igualdade apenas no papel. A igualdade material, ela pode, por exemplo, trazer em si as chamadas discriminações, ou discriminações, melhor dizendo, discriminações positivas, ou seja, o Estado, a fim de reduzir as desigualdades sociais, muitas vezes ele pode criar discriminações positivas, chamadas muitas vezes de ações afirmativas. Isso a gente vê, por exemplo, nas cotas raciais, ações afirmativas, por exemplo, a questão nas cotas das universidades. A Constituição Federal, ela traz a igualdade, então, sob essa dupla vertente, a igualdade perante a lei. Essa igualdade perante a lei, ela é destinada, em regra, ao intérprete, àquele que vai aplicar a lei. Que na hora de fazer a sua aplicação, ele não pode criar critérios que não encontrem um parâmetro na lei ou na própria Constituição. Já a igualdade na lei, ela é destinada ao legislador, que não pode inserir na lei critérios que firam essa igualdade sem ter uma justificativa. Vale destacar que a igualdade, ela impede discriminações injustificadas. Discriminações injustificadas. Vale dizer, se o Estado tiver uma justificativa, ele pode criar uma discriminação. Aqui, deixa eu dar uma melhorada aqui, vamos lá. Discriminações. Impede discriminações injustificadas. Por exemplo, se você pega a súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, ele trata da questão de limite de idade para inscrição em concurso público. Olha só, a regra é que não pode haver, né, a discriminação para ingresso no serviço público baseada na idade.
Porém, na súmula 683 do Supremo, ele entende que, a depender das atribuições do cargo, é legítima a limitação do ingresso em virtude da idade, ou seja, é possível limitar o ingresso em um determinado concurso público em virtude da idade, da altura, se houver uma justificativa razoável, uma justificativa que não seja desproporcional, que não haja como ser fundamentada. Então, se houver uma fundamentação, uma justificativa, é possível criar discriminações. Perceba que o artigo 5º, inciso 1, por exemplo, diz: homens e mulheres são iguais. Iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição Federal. Veja que homens e mulheres na Constituição não são tratados absolutamente iguais. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão da questão previdenciária, a mulher tem regras diferenciadas, licença paternidade e licença maternidade. A Constituição diz no artigo 7º, inciso 18, que a licença maternidade é de 120 dias. Já a licença paternidade, na forma do artigo 10, lá do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a licença paternidade é de 5 dias. Mas veja, há justificativa. Nas questões previdenciárias, também a justificativa. Inclusive, o Supremo tem entendido que nos critérios de promoção, por exemplo, nas Forças Armadas ou mesmo nos organismos de polícia militar, é possível adotar critérios diferenciados para promoção entre homens e mulheres. É possível se exigir critérios diferenciados. Por quê? Porque a igualdade não necessariamente vai exigir um tratamento exatamente, absolutamente igual. Na verdade, como eu disse, a igualdade é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na verdade, na medida em que haja essas desigualdades na vida real. Legal? Vamos analisar uma questão do Supremo aqui sobre isso? Olha só, o Supremo Tribunal Federal, aqui no mandado de injunção número 58, mandado de injunção número 58, peço perdão aqui para fazer a leitura, mas é importante. O princípio da isonomia, que se reveste de autoaplicabilidade, fica atento, ele enquanto postulado fundamental de nossa ordem político-jurídica, não é suscetível de regulamentação ou de complementação normativa. Então, ele é uma norma de eficácia plena, naquela visão do professor José Afonso da Silva. Esse princípio, cuja observância vincula incondicionalmente todas as manifestações do poder público, esse princípio deve ser considerado em sua função precípua de impedir discriminações e de extinguir privilégios, sob duplo aspecto. Quais são os aspectos do princípio da igualdade? A igualdade na lei e a igualdade perante a lei. A igualdade na lei, que opera numa fase de generalidade puramente abstrata, constitui uma exigência destinada ao legislador. A igualdade na lei destina-se ao legislador, que no processo de sua formação, nela não pode incluir fatores de discriminações responsáveis pela ruptura da ordem isonômica. Já a igualdade perante a lei, contudo, pressupondo uma lei já elaborada, traduz imposição destinada a quem? Aos demais poderes estatais, que, na aplicação da lei, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem o quê? Tratamento seletivo ou discriminatório. A eventual inobservância desse postulado pelo legislador imporá ao ato estatal por ele elaborado e produzido a eiva de inconstitucionalidade. Aqui, eu tenho uma outra questão importante da súmula que eu citei, da súmula 683, que diz: o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Veja,
é possível, conforme a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, o quê? Estabelecer limite de idade. É importante destacar que no artigo 37, inciso 1, de novo, artigo 37, inciso 1, os requisitos para investidura em cargo ou emprego público devem estar estabelecidos em lei. Então, o limite de idade, altura mínima, tudo isso tem que estar estabelecido não somente no edital, mas tem que estar estabelecido em lei. E as atribuições do cargo podem legitimar o estabelecimento de questões relacionadas à idade, questões relacionadas à altura. Legal? Tudo bem? Vamos continuar aqui? Na DPF número 186, o Supremo disse assim, ó: atos que instituíram sistema de reserva de vaga com base no critério étnico-racial, ou seja, das cotas, no processo de seleção para ingresso em instituição pública de ensino superior, não contraria, cuidado, na prova esse não desaparece, não contraria, ao contrário, prestigia o princípio da igualdade, o quê? Material, previsto no caput do artigo 5º da Constituição da República. A possibilidade de o Estado lançar mão, né, seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações o quê? Afirmativas, que são as discriminações positivas, né? Que atingem grupos sociais determinados de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens por um tempo limitado, né? De modo a permitir-lhes a superação das desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. Então, o que a gente viu? O Supremo está dizendo que essas ações afirmativas, essas discriminações positivas, se por tempo limitado visam corrigir, né, um desvio, uma discriminação que ocorreu na sociedade, elas não violam o princípio da igualdade material. Na verdade, elas prestigiam, elas dão efetividade. Porque, veja, a igualdade perante a lei é uma igualdade abstrata, né? A igualdade formal, melhor dizendo, é uma igualdade abstrata, é uma igualdade generalizada na lei. Porém, é necessário que o Estado pratique atos reais que reduzam na prática as discriminações, as desigualações que existem na sociedade. Veja que um dos objetivos da República Federativa do Brasil, um dos objetivos fundamentais que está no artigo 3º, inciso 3º, é reduzir as desigualdades sociais e regionais e erradicar a pobreza e a marginalização. Se você pega o artigo 3º, inciso 4º, ele diz que um dos objetivos fundamentais é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou qualquer outra forma de discriminação. Perceba que a Constituição eleva a objetivo fundamental a redução das desigualdades sociais e regionais, bem como a promoção do bem de todos. Legal? Na próxima aula continuamos juntos. Um grande abraço.